Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Estevão Secato e começa agora mais um episódio do Virando a Mesa, hoje com Adriano Buzaide, sócio fundador da Go Hobby. Adriano, bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, é um prazer estar aqui contigo, Estevão, e falar aí sobre vários assuntos interessantes. Exato. Pô, o Adriano foi piloto, né? Então eu acho que é interessante conta um pouco da sua história. Aí depois a gente fala um pouco do mercado que você atua, que acho que é bastante inovador até, né? E para o público conhecer um pouco também o que que é essa parte de mobilidade e também falar um pouco sobre perspectiva de mercado e futuro. Acho que é um pouco de futurologia também aqui na mesa, né? Claro, com certeza. Bom, comecei minha carreira profissional com 17 anos. Eu fui para a Inglaterra fazer um teste de Fórmula Ford e acabei ficando lá 6 anos, correndo diversas categorias, Fórmula Ford, a Renault inglesa, a Fórmula 3 britânica também, com diversas vitórias, belíssimas posições em campeonato, tentando fazer a carreira para chegar na Fórmula 1. Como é que funciona a carreira lá do piloto, assim? Ele começa no kart e ele vai evoluindo até a Fórmula 1. Quais são as etapas que ele tem que cumprir? Geralmente os pilotos começam no kart, eu comecei no kart até um pouco tarde, com 13 anos, Uhum. e aí quando eu fiz 17 eu já consegui uma carteira para dirigir carros de corrida, e aí fui fazer esse teste, né, de Fórmula Ford inglesa lá, fui muito bem, foi uma das primeiras voltas que eu dava num carro de corrida, num Fórmula, e eu virava praticamente o mesmo tempo do campeão inglês do ano. Uhum. E aquilo me deu a oportunidade para continuar ficando e fazendo novos testes, novas corridas, foi surgindo oportunidades. Eu acabei tendo várias vitórias e fui ficando por lá e me consolidando na Europa e na Inglaterra também. Em 2008 fui terceiro na Fórmula Renault inglesa, quase fui campeão. Legal. Teve uma vitória ali que eu acabei perdendo num descuido na parada do carro na linha de largada. Eu parei alguns centímetros à frente da linha e tomei um drive-thru penalty, cheguei em último. Aquela Putz. vitória me daria o título, era uma das etapas finais ali do campeonato. Mas foi uma experiência incrível, um aprendizado. Lógico que eu acabei fazendo faculdade depois que eu voltei da Inglaterra, mas aquela foi uma faculdade assim única, um aprendizado de vida, de realmente poder competir em alto nível e ter o mindset necessário para trocar de chapéu depois futuramente, e independente da posição ou de qual área eu quisesse atuar, eu iria conseguir ir bem e fazer da forma correta. Sabe que eles falam que, você falou o pessoal comenta que a parte mais tensa de uma corrida para o piloto é a parte dos boxes, né? Porque ele não tem o controle da situação, né? Ele fica dependendo de um terceiro que vai ali trocar o pneu, arrumar alguma outra coisa. É verdade isso ou não? Sim, com certeza. E assim, o automobilismo, por mais que você tenha um piloto ali representando uma equipe na pista, né, correndo, é um esporte em equipe, né? Por trás desse piloto que está lá acelerando, você tem uma equipe gigante. No caso da Fórmula 1, quando você faz um pit stop, você tem, sei lá, mais de 9, 10 mecânicos atuando num pit stop, e que hoje é feito na Fórmula 1 em menos de 2 segundos, né? As trocas dos 4 pneus, então é algo realmente rápido e eficiente. E também é um estudo de caso que serve para qualquer empresa ou para qualquer professor de faculdade que está ensinando o que é eficiência, né? Você vai aprender sobre eficiência na faculdade, mostra ali um pit stop de Fórmula 1, Sim. que realmente é algo incrível. Como que você troca 4 pneus de um carro em menos de 2 segundos, né? Quanto tempo a gente demora para trocar o pneu do nosso carro de rua quando a gente vai na oficina? Nem pneu eu sei trocar. E fala uma coisa, nessa sua jornada, né, de piloto, quais foram os momentos mais tensos, assim, você falou, putz, cara, não dá certo, ou, meu, eu tô com uma crise aqui existencial. Você passou por alguns momentos assim de tensão? Com certeza. Assim, o automobilismo, ele também é uma escola de empreendedorismo, né? Na época que eu corria, conseguir todos os patrocínios para fechar uma temporada, não era algo fácil. Às vezes a gente conseguia patrocínios para fechar, sei lá, os primeiros 6 meses do ano, os primeiros 4 meses do ano, ou eventualmente, às vezes,
tava faltando 2 semanas para começar o campeonato e a gente não tinha fechado nem equipe, não tinha verba de patrocínio. Então você sempre estava correndo ali sob o risco. Não o risco de se acidentar, mas o risco de talvez não participar da próxima etapa ou de não terminar um campeonato. E às vezes você estava indo super bem. Então você tinha que lidar com as frustrações também e os desafios financeiros de patrocínio durante uma temporada na qual, como o piloto, né, o atleta, por trás ele quer pensar só em como que ele vai mais rápido, como que ele ganha a corrida, como que ele se prepara bem fisicamente. E aí você tem que também, né, tirar o chapéu ali do empresário piloto, colocar o chapéu só do atleta, performar e sair da pista e resolver os problemas financeiros e não deixar um afetar o outro, né? Tem que ter um preparo mental bem na hora que você forte, vai né? entrar no carro, você precisa desligar o disjuntor da parte financeira e focar 100% no que você está fazendo. E quando você sai do carro, você fala, opa, calma aí. Agora tem uma semana livre até a próxima corrida, como que eu resolvo a parte financeira, essa matemática aqui, para a gente continuar buscando o sonho da Fórmula 1 ou a categoria que o piloto estiver tentando alcançar. Então às vezes você começava a temporada sem saber se você ia conseguir acabar a temporada por conta dos patrocínios. Né? Sim, lógico que foram 6 anos de Inglaterra. Teve temporada que, sei lá, em dezembro do ano anterior eu já tinha tudo certo, tudo perfeito, assinado, tudo tranquilo. E foi uma temporada mais tranquilo para mim como piloto, para eu focar naquilo que eu estava fazendo. Mas teve temporada que teve um pouco mais de risco ali e que a gente tinha que trabalhar forte na parte financeira para realmente fazer aquilo dar certo. E assim, isso não aconteceu só comigo, aconteceu com diversos pilotos, né? Lá fora, eu morava, por exemplo, junto com o Sérgio Pérez, que hoje está na Fórmula 1 na Red Bull, corria com o Daniel Ricciardo, Generic Vergne, Max Chilton, com o Jules Bianchi, com o Bottas, com diversos pilotos, e eu acompanhei também as dificuldades dos caras. Eu jantei com muitos pilotos de Fórmula 1 que hoje são super bem sucedidos, estão bem na carreira, financeiramente falando, mas que quando a gente ia jantar lá, sei lá, numa pista na Espanha, às vezes o cara não tinha o dinheiro para escolher um prato ali um pouquinho mais caro, ele tinha que ir no negócio mais básico, e o cara falava tranquilamente, tipo, vou pedir aqui um omelete porque é o que eu consigo pagar hoje para jantar. Então é algo que é super normal, mas por isso que eu falo que foi uma excelente escola e o automobilismo é uma escola de empreendedorismo incrível. Com certeza. Não, você fala que é que nem empresa, né? Empresa é a mesma coisa. Às vezes eu não sei se eu vou ter cliente amanhã, eu não sei se eu vou ter faturamento no dia seguinte. Imagina que você tem todos os funcionários para pagar, o cliente não vem, ou o cliente não entra na tua loja, ou o cliente não vai no teu, né, na tua empresa, você não consegue chegar no cliente. Mesma coisa, não tem a receita no dia seguinte. Então, existe uma incerteza do dia seguinte também em várias situações empresariais, e um paralelo é perfeito. Outro paralelo que é legal também mostrar é que muita gente que hoje está no topo, está na Fórmula 1, já passou por um momento de dificuldade, né? E então, a gente, aquela coisa, né? Ninguém vê os tombos que a gente toma, né? Só as cachaças que a gente bebe. É a mesma coisa. Eu acho que em todo esporte, toda empresa, o cara que tá ali no topo começou há 30 anos atrás, 20 anos atrás, no fundo de um quintal ou numa lojinha pequena e hoje tá grande. A gente entrevistou vários casos assim, que é um paralelo muito forte com esportes em geral, né? Com certeza. A escassez no começo, né? A abdicação, né? Com certeza, e muita dedicação, né? Você ali, como piloto, se abdica de muitas outras coisas boas da vida, né? Eu lembro que na época eu estava na Inglaterra... Você estava com 17 anos? Eu cheguei lá com 17. Já começou ali numa rotina dura de treino e dedicação. Era um treino 2 vezes por dia, fazia um treino de manhã, um treino à tarde, físico, cardio também. Balada praticamente quase que não existia, era uma vez no ano, assim, numa confraternização de final de ano, mas não vivia uma vida, de muitos prazeres carnais, se a gente pode dizer assim, era extremamente focada no esporte, né, de fazer aquilo dar certo, porque, enfim, o sonho era a Fórmula 1 e você tem 20 cadeiras, né? Tem mais reis no mundo do que pilotos de Fórmula 1, então não podia ter nenhum descuido, nenhuma distração para realmente fazer aquilo dar certo de alguma maneira, né? E você, como jovem ali, você estava hiper focado para você sentia que aquilo ali, você sentia que você estava abdicando da sua vida, sentia algum desconforto com isso, algum conflito interno, ou você focou e falou, é isso que eu quero, vamos para frente? De forma alguma. Eu sabia o que era necessário ser
perfeito para continuar a carreira. E ali o que eu estava vivendo era realmente um sonho, por mais que tenha as partes das dificuldades, etc. Mas eu estava vivendo um sonho de realmente realizar e escalar a carreira para a chegada na eventual Fórmula 1. Acabou não acontecendo, mas não me arrependo de nada. Foi uma escola, um aprendizado incrível. E realmente um sonho também de poder ter corrido 6 anos na Pô, Europa, em legal pra todas caramba. as pistas, Spa-Francorchamps, Silverstone, e diversos lugares, conhecer outras culturas, outros países, outras línguas, outras pessoas, e foi realmente algo que faz parte de mim e me ajuda com o futuro aí dos negócios. Não, muito bom. Durante as provas ali, na própria corrida, né, durante as corridas, tem algum aprendizado que você trouxe para a vida? Você teve algumas situações que você falou: "Putz, agora olhando para trás, olha só, o que eu fiz aqui eu posso aplicar nos negócios"? Veja, no automobilismo, às vezes a diferença do primeiro lugar para o terceiro lugar é um pequeno detalhe. Assim, às vezes uma relação, se você alonga a sua quarta marcha e encurta a sua terceira, assim, um pequeno detalhe te traz da quarta posição, da terceira posição para primeiro, às vezes com uma folga ali tranquila e ninguém consegue te tocar num final de semana ou chegar próximo de você. Ou às vezes alguns conjuntos de detalhes que vão te fazer performar. E no business também é a mesma coisa. Nos negócios, às vezes você tem, sei lá, outros 5 concorrentes grandes que estão Sim. ali direto contigo, e a diferença de você estar em quarto, quinto ou em primeiro são pequenos detalhes que você ajusta na companhia, seja com pessoas, processos, na parte financeira, na parte tributária, que você consegue ali performar e se destacar e eventualmente ter um market share que os seus concorrentes não conseguem ter. Sim, sim. Você estava me mencionando um episódio lá da pista que você deu uma sabonetada lá, e aí quase saiu com o carro. Sabonetada, né? E aí você quase saiu. Mas isso aí, me conta isso daí de novo, porque isso é bastante interessante. Sim, na Fórmula Renault inglesa em 2008, teve 20 corridas, eu ganhei 5 delas, acho que foram 5 ou 6 pole positions, diversos recordes de pista. É um ano que foi Legal. bem dominante, faltou só o título, como eu comentei, um pequeno descuido ali acabou me tirando a oportunidade desse título. Mas nesse ano eu lembro que Silverstone, por exemplo, era uma pista que o carro era muito acertado. O meu engenheiro, nossa, ele fez um carro ali que me Era um vestia, Renault. era o Fórmula Renault, me Aham. vestia com uma luva. Nossa, quando eu pilotava aquele carro, é como se eu entrasse em transe ali, era uma coisa maluca. Chegava a quantos por hora o carro ali? Então, o Fórmula em geral, Fórmula Renault, Fórmula 3, 270, 250, e aí conforme você vai subindo de categoria, sei lá, um GP2, 330, enfim. É. Mas qual que é o ponto que eu te contei dessa corrida, né? Era um carro que eu me sentia tão confortável e virava tão rápido, fiz tantas pole positions, tantas vitórias naquele circuito, que na última corrida que eu tava fazendo em Silverstone, eu já tinha feito pole, eu já tinha feito melhor volta, já tinha o recorde da pista. Na segunda corrida do final de semana, eu ganhando a corrida por mais de 6, 7, 8 segundos. Tava assim, com folga, bebendo café ali na reta oposta, tava tranquilo. Quando chegou na última curva, eu dei uma relaxada, eu passei por ela uns 12, 14 km por hora mais lento. E, cara, o carro balançou ali, saiu de traseira, eu quase rodei. No final que estabilizei, ganhei ainda a corrida por muitos segundos e, enfim, comemorei a vitória e tudo mais. Foi um final de semana perfeito, aquele que a gente faz barba, cabelo e bigode. Aham. Mas quando eu voltei pro box, eu cheguei pro meu engenheiro, eu contei o que tinha acontecido e falei, cara, analisa no data aí o que eu fiz de errado. E ele falou, não, realmente você foi mais devagar, você perdeu a pressão aerodinâmica do carro porque você foi mais lento e aí você quase rodou. E aí depois Cara, daquele dia eu tive o seguinte aprendizado, e quando você erra é o aprendizado puro, né? Aquele que sim. fica enraizado na sua mente ali, dentro do seu cérebro e não sai nunca mais. Que é o seguinte, cara, não dá pra relaxar enquanto você estiver num momento ali de performance, né? É. A corrida acaba na bandeirada. Então, não dá pra comemorar antes da bandeirada, não dá pra relaxar. Se você estiver em momento de performance, seja na empresa, seja no carro de corrida, só depois da bandeirada, só É. depois que o resultado tá definido que você relaxa. Porque Não, se perfeito. você faz isso antes, é um pequeno descuido que você joga tudo pro alto, né? E aí eu tava pensando nisso, né, que você me falou. Bastante empresário executivo ou empresas tem esse comportamento, né? Puxa,
um paralelo aqui. Aprovei minha recuperação judicial e agora vou relaxar e vou gastar de novo o que eu gastava no passado. Poxa, você acabou de aprovar um plano, você tem que cumprir o plano inteiro ainda. Espera quitar a dívida, aí volta a gastar. Ou, puta, conquistei um cliente novo, agora eu vou contratar mais gente. Espera ver se o cliente vai te pagar. Ou conquistei um emprego novo, já vou começar a gastar por conta. Né? Ou outros exemplos, né, de situações que você relaxa e aí teu concorrente vem e toma teu espaço. Eu sou líder de mercado, então eu não preciso atender meu cliente tão bem. Como é que eu mantenho minha liderança? Né? Então são vários paralelos. Essa situação é muito interessante, são vários paralelos. Né? É muito, muito, muito aderente com a realidade dos negócios, né? Bastante. E aí você saiu, ficou dos 17 aos 23 correndo, e aí o que aconteceu? Você parou? Aí eu voltei pro Brasil e eu dei uma guinada na minha carreira. Eu tinha como profissão o automobilismo e tinha como hobby pilotar ali os helicópteros e aviões a controle remoto. E pilotava com hobby, realmente era algo de descompressão ali, para relaxar, era um momento de tranquilidade e me ajudava também com a sensibilidade dos dedos, né? Eu queria ter uma finesse ali maior. Eu sei que muitos cirurgiões às vezes pilotam aeromodelos justamente para ter aquela sensibilidade quase que milimétrica ali, cirúrgica dos dedos, e eu queria ter isso. Praticava o aeromodelismo ali, a pilotagem desses helicópteros e aviões. Quando eu voltei para o Brasil, eu falei, cara, vou fazer uma mudança. Vou transformar o automobilismo num hobby, num negócio de final de semana, ali de uma vez por mês, um negócio mais tranquilo, e vou começar a importar esses aviões, esses helicópteros a controle remoto. Foi aí o momento que eu estava quase fundando a Go Hobby, até a hora que eu conheci os drones, né, que estavam começando ali na Europa. Um amigo, o Renan Pizzi, me mostrou ali um vídeo de um drone e ele falou, cara, você conhece esse drone? Eu falei, não, deixa eu ver. Quando eu vi o vídeo, eu não acreditei. Eu falei, não, isso daqui é montagem. Aquelas montagens que não existe. Imagina, uma estabilidade dessa, pilotada pelo celular, não tinha nem controle remoto. E aí, no final, que eu fiz um estudo de mercado, vi que realmente os drones era algo que todo mundo queria, das pessoas que conheciam, porque o leigo, o cara que era o consumidor final mesmo, ele não conhecia, mas a pessoa que era especialista, ela sabia o que era e ela acreditava muito. E aí eu acabei nem trazendo, nem importando para o Brasil via Go Hobby os aviões e helicópteros a controle remoto. E a gente começou com os drones. Já pivotou, falou, pô, isso aí o caminho não é esse, vou para drone direto. Eu praticamente dei um all-in nos drones. Caramba. Primeira importação. Que ano que era? 2011. Comecinho de 2011, final de 2010, comecinho de 2011. O primeiro container era um container 40, High Cube. Tinham 720 drones. Nossa, já meteu louco e mandou assim, trazer tudo. Uma fabricante, um modelo. Caraca. Foi isso. E a fabricante de onde que era? Era a Parrot, que era uma fabricante francesa. Eles existem até hoje, fabricam drones também. Mas é engraçado, porque eu nem pulverizei, né? Geralmente o pessoal fala, não, diversifica, coloca mais coisa na cesta. E realmente eu abandonei o helicóptero, abandonei o avião, a controle remoto, foquei no drone. E eu tinha na época, quando eu voltei da Europa, eu vendi tudo que eu tinha, né? Carro, etc. Eu trabalhava também de driver coach, fora das competições para ter uma remuneração. O que é isso? Driver coach seria como se fosse coach de empresa, o teu coach para piloto. Então, eu estou ensinando pilotos mais novos que estão começando em categorias mais de base ali, que estão saindo do kart, a pilotar mais rápido, a analisar data e tirar mais performance. Legal. E aí eu tinha uma remuneração, vendi tudo que eu tinha e aí juntei um bolo. Na época eu somei, tinha $50 mil, que era equivalente a uns 75, 80 mil reais para a época. Da época com a Kuka, né? Juntei aquilo, falei, ok, para importar, fazer a primeira importação de drones, o volume era um pouco maior, acho que precisava de próximos de $250 mil, e o contrato era de $1 milhão. Que você tinha que garantir compras futuras. Porque o cara falou, cara, você quer exclusividade no Brasil? Você precisa me assinar um contrato de $1 milhão. Eu falei, cara, pra quem tava assinando um monte de contrato no automobilismo e também não sabia o dia seguinte... pode crer, eu falei, agora que eu vou assinar esse contrato. Eu assinei, tinha 50, tomei um empréstimo pra fechar o container de 40, que era os $250 mil. Cara, foi o banco, na verdade, assim, os bancos, eles têm apoiado a gente bastante desde o começo. Que legal, velho. E aí importamos, e aí começamos, né? E como é que foi? E aí você começou a fazer o quê com esses drones? Começou a prestar serviço? Como é que foi? Então, a ideia realmente sempre foi a venda, né?
E foi engraçado, na época eu comentava com alguns amigos, até com familiares, e aí eu falava, olha, tô importando aqui, estão vindo 700 drones. Cara, o pessoal me olhava assim e falava assim, meu Porque a Deus. galera porque não tinha ainda as aplicações. Hoje você vê vídeos animais na internet, Sim, esporte, sim, natureza, de tudo. sim, Você usa em mercado imobiliário, você usa em tudo, sim. né? Só que naquela época não tinha. Não. Acho que não tinha nem Instagram, né? Tinha Instagram já? Não, Então não tinha não. nada disso, né? não. Então você fala, pô, como é que eu vou usar isso? Qual que era o tamanho desses drones, né? Não? Aquele drone, o Predator drone, é desse tamanho. Já era mais ou menos. grandinho já, né? Um tamanho pequeno, médio ali. Aham. Mas qual que era o grande lance do Predator drone? Ele era pilotado pelo smartphone, e o smartphone estava começando. Era uma aposta gigante. Imagina eu estar trazendo um produto que ele depende de outro para funcionar, e não era todo mundo que tinha ali um smartphone. Quer dizer, eu quero pilotar um Predator drone, um drone, eu vou precisar comprar um smartphone, pô, vai ficar muito caro, não vai dar certo, não vou pilotar. No final que a gente trouxe os produtos, enquanto estava no mar navegando, a gente decidiu fazer uma feira. Cara, quando a gente fez essa feira, foi assim, foi a centelha ali, a pólvora que estava faltando para o negócio decolar. Eu lembro que... Você participou de uma feira? Uma feira de negócios aqui em São Paulo, para mostrar o drone. E eu lembro que assim, a gente começou a feira voando o equipamento, né? Então decolamos ali, colocamos no ar. Daqui a pouco, começa a gente de cá a vir, conversar, conversou a juntar pessoas para ver. Cara, quando eu olhei, tinha umas 100 pessoas ali olhando o negócio voando. Daqui a pouco começou a chegar repórter. A gente deu entrevista, acho que para todos os canais de televisão do Brasil, aberto, fechado. A gente chegou a perder entrevista porque tinha fila de emissoras querendo fazer entrevista com a gente. E dali, você imagina que apareceu, sei lá, 50 representantes do dia pra noite querendo representar a nossa empresa. Já como Go Hobby. Como Go Hobby. Do Brasil afora, clientes que eu nunca imaginei que a gente ia atender, assim, de imediato. Uhum. Empresas grandes, de varejistas, grandes e-commerces, lojas super conceituadas de mercado. E a gente começou já vendendo pra caramba. Uhum. E aí passou 2 meses ali, eu já liguei pro fabricante. Já tinha zerado o estoque. Meu estoque acaba daqui 1 mês e meio, 2 meses, eu preciso já começar a repor. E, enfim, aí é história aí da Go Hobby, crescimento. Conta aí. Aí vocês fizeram isso, começou a importar, começou a crescer, e aí você continuou vendendo e entrou no mercado de prestação de serviço também. Não, nunca entramos no mercado. Só venda? Só venda. Então a Go Hobby se consolidou como uma empresa de importação e distribuição. Nós vendíamos para os intermediários, para os varejistas ali, para as lojas, e essas lojas vendiam, os e-commerces vendiam para o consumidor final. E a Go Hobby, no decorrer da história dela, nós trabalhamos com diversos tipos de produtos. Chegamos a trabalhar com GoPro, com fones de ouvido, com caixas de som. Você expandiu um pouco. A gente expandiu a linha de mercado, mas o que acabou acontecendo, e a gente percebeu que o carro-chefe começou com o drone. E ele sempre foi drone no decorrer da história da Go Hobby. Então, por mais que a Go Hobby faça outras linhas de negócio, os drones é onde a gente tem o maior market share e a gente tem o maior reconhecimento de mercado. Tem um maior reconhecimento de mercado. Então, é a mesma, são outras marcas ou é aquela mesma marca francesa? Então, outras marcas. Em 2013, a gente iniciou a parceria com a DJI. A Go Hobby foi a primeira empresa do Brasil a importar a DJI, que é líder global de drones, com mais de 70% do market share, e trazer para os produtos e começar essa parceria. Só que os drones eles foram evoluindo com o decorrer da história. Então lá atrás ele servia para um lazer ali, para tirar uma foto, fazer um vídeo, para coisas mais simples. E aí foram surgindo diversos setores e aplicações, como energia, no setor de inspeção, oil and gas, no setor de construção, no setor de segurança, privado, público, Sim. os órgãos públicos, polícias, corpos de bombeiro, agricultura, mapeamento, exército. E aí foram surgindo diversos setores, os drones começaram a ganhar tamanho, entrou depois, um pouco mais tarde, ali para 2016, começou o início dos drones de agricultura para pulverização. Tá. Aí começou a se falar, opa, calma aí, vamos pulverizar os defensivos agrícolas sem ser com avião, sem ser com o famoso trator ali, o pulverizador tradicional, vamos fazer com drone. Ah, não dá certo, imagina, tapar o sol com a peneira, as áreas são gigantes no Brasil, isso nunca vai funcionar. E hoje, quantos drones agrícolas de pulverização estão trabalhando no campo, gerando empregos, quantos pilotos de drones
agrícolas que foram formados, que tem um mega salário. Às vezes o cara que trabalhava ali com a bomba costal ali, pulverizando, um trabalho super de risco. E assim, era um trabalho de risco para o cara que estava operando e também era uma falta de controle para o agricultor. Quantos litros o cara pulverizou naquele hectare? Será que o fazendeiro sabe? Não sabe. Será que ele foi certo na erva daninha ali que precisava ser aplicada? Será que ele esqueceu de alguma? Talvez o seu Heitor faça de um jeito, o seu João faça de outra maneira. Com o drone você mapeia, ele identifica os pontos que tem a praga, que tem a doença, você insere aqueles dados que foram tirados de um drone com uma câmera multispectral, coloca num drone de pulverização. Ele já vai direto ali. Ele faz a catação, que é ele passa por cima da área que não precisa pulverizar e não pulveriza, e na área que precisa da pulverização ele abre os bicos e coloca ali a medida exata que você precisa para aquela cauda, para aquela mistura que você fez de defensivo agrícola, e você vai cirúrgico na praga ali para resolver o problema. E para nós, que somos os consumidores finais, que estamos comendo ali uma laranja, estamos degustando um café aqui antes de entrar no podcast, a gente está comendo um alimento, tomando um alimento mais orgânico, né? Que teve menos defensivo. Para o agricultor é melhor, que ele teve uma economia forte no bolso dele, né? Teve uma eficiência maior na operação dele. Para o cara que está no campo, o cara saiu da bomba costal e agora ele tem um controle remoto, ele está administrando ali um voo quase que automático, quase que autônomo, né? E para o consumidor final, que é a gente, estamos comendo alimentos mais benéficos, com menos defensivos, e é bom para todo mundo. O legal é quando você ajuda toda uma cadeia e você resolve uma dor de várias áreas, né? Então, gerou emprego, ajudou o agricultor e ajudou a gente, que é o consumidor melhorou final. A saúde. E, eventualmente, o preço do produto pode até ficar um pouco mais barato, porque para o agricultor ele está com uma margem maior. Ele está economizando. Eu tenho um primo meu que mora em Denver, e ele é um drone pilot, ele é um piloto de drone, e ele mapeia ali, ele monitora telhados de casas que tem neve, né? Porque ele neva muito. Pô, neve branca, um pontinho preto, tem um furo no telhado, ao invés de deixar a casa deteriorando, eles já vão lá, mandam uma equipe de manutenção e reparam, né? Então, eficiência também. Outra coisa que ele faz são torres de instalação de energia, por exemplo. Ele faz um monitoramento disso. Acho que estão surgindo novas carreiras, né? E ele ganha bem, viu, meu? Então, assim, os drones são hiper caros. Não dá para ser uma pessoa que não tem experiência ali, porque um drone cai e quebra, né? O drone, sei lá, $50 mil, são drones hiper caros, né? Mas é o que você falou também, né, Adriano? Você tá trocando, às vezes, ali uma pessoa que tá no campo, tá ali se expondo, tá com a sua vida na vida não tá em risco, né, nesse caso, mas a saúde, né, em risco para uma outra profissão. E aí é aquele negócio, né, gente? Ou vira a mesa, ou aprende outra coisa, ou vai acabar sendo substituído, né? Então a pessoa fala, pô, mas a tecnologia tá vindo substituir a mão de obra. Cara, de certa forma tá, mas a mão de obra também tem que mudar a sua forma de atuar para não ser substituída, né? Então, aquela pessoa que tá ali resistente à mudança, não vou aprender como faz, o agricultor mesmo, né? O pequeno agricultor ou médio que fala, puta, isso não é para mim, é para a próxima geração. Pô, esse cara ele tá ficando menos competitivo, né? Então, às vezes, não é culpa também da grande corporação ou do grande agricultor que tá ali pondo em prática. Tem muita resistência do pequeno também, né? Você vende para todos os tipos de... você vende para... Seus principais clientes têm que tamanho? Maravilha. Então, falando da agricultura, que a gente estava no assunto, a GoHobby tem uma rede de revendedores lojas espalhadas pelo Brasil todo, e esses revendedores estão ali direto com os agricultores, né? E eles vendem o equipamento, vendem os drones de pulverização, no caso, mas eles também vendem cursos. Ótimo. Para formar os pilotos, porque realmente é isso. O fazendeiro, ele fala, cara, eu não entendo de tecnologia, mas eu sei que se eu não tiver tecnologia, eu vou ficar para trás e meu negócio não vai dar certo. Mas assim, eu quero comprar o drone, eu quero colocar um drone de pulverização. Ok, o drone é caro, um drone de pulverização, 100, 200 mil reais, eu quero investir, eu sei que é caro, ok, eu faço um financiamento, um plano safra, eu consigo resolver. Mas o que adianta eu não vou voar o drone? Como é que eu vou fazer? Então,
as revendas da GoHobby, elas se especializaram não só para vender o equipamento, mas para fazer a manutenção, para ensinar também o fazendeiro a fazer um pequeno reparo, uma pequena manutenção na própria fazenda e ensinar todos esses pilotos. Aí o cara fala assim, tá, mas que formação que o meu piloto precisa ter? Ele precisa ser pós-graduado no MBA de Harvard, qual que... Você entendeu? E aí a gente fala, não, calma. Óbvio que a pessoa precisa ter uma certa graduação ali, mas não é nada de outro mundo. As nossas revendas da GoHobby conseguiram ensinar pessoas ali que não tinham, às vezes, um ensino fundamental a pilotar esses drones e hoje os caras são fantásticos. Às vezes outras fazendas querem o serviço desse funcionário que faz muito bem e consegue atuar e resolver um problema grande ali para o fazendeiro e uma melhoria, uma eficiência grande para ele. Vocês estão hoje em quantos estados? Como é que está a sua rede de distribuição? Hoje no Brasil todo. No Brasil todo. Então, a GoHobby ela faz muito forte o setor de enterprise, faz muito forte o setor de agricultura, que seria de pulverização. Então, são mais de 300 e poucas revendas espalhadas pelo Brasil todo, quando a gente soma a enterprise e a agricultura, né? Muito bom. Então, todos os estados. Uma participação de mercado relevante, né? Não? Sim. Uma participação de mercado relevante. Enterprise, a GoHobby hoje, e a gente sustenta isso já faz mais ou menos uns 2 anos, praticamente 43%, 44% de market share no segmento de Enterprise. A agricultura é um setor que a gente começou o ano passado, próximo de setembro, então a gente está escalando e crescendo muito. Nossa intenção é buscar essa liderança de mercado no segmento, e estamos prestes a conquistar. Pô, legal. E me fala outra coisa, assim, nesses anos de GoHobby, quais foram lista aí alguns momentos que você falou, cara, assim, momentos que você teve que virar a mesa mesmo. Você falou, meu, não tá indo. Tiveram momentos assim? Olha, de desafios? Vários, né? Eu acho que nós, como empresa, eu, Adriano, como empreendedor, a gente tem que se reinventar todos os dias, né? A gente pega, por exemplo, hoje, a GoHobby deve estar chegando no final de 2024, próximo de 110, 115 milhões de faturamento. Se a gente parar para pensar em 2016, a empresa faturava 3 milhões. Em 16? 16. Quer dizer, você demorou... Foram 6 anos para chegar nos 3 milhões de faturamento e depois 8 anos para ir de 3 para 11. Para 110. Para 110. Ou seja, exponencialmente. É exponencial. E assim, o crescimento, ele é maravilhoso e é o que eu mais quero para a companhia, porque quando a companhia cresce, os colaboradores crescem, os clientes crescem, você cresce todo um ecossistema e faz parte da natureza, né? Você planta uma semente, aquela semente não continua semente pro resto da vida, né? Ela vira uma árvore frutífera. Sim. E é isso que a GoHobby quer fazer também com todo o ecossistema, né? Mas se a gente para pensar nesse desafio, quando estava lá atrás, em 2019, a empresa ainda não estava no 110, estava escalando, né? Indo desse processo de 3 para 110. Um belo dia, sei lá, eu acho que em 2019, devia estar sentado na conta corrente da empresa, investimentos e tudo, talvez uns 3 milhões. Não tinha, não estava ainda não estava grande a empresa estava ainda escalando. Um dia chega um auto de infração, 11 milhões de reais, 12 milhões de reais. Cara, eu olhei aquilo e falei assim, se eu vender todo o meu estoque... Não paga. Limpar a conta do banco, eu ainda tô devendo. E assim, é o meu CPF que tá dentro dessa empresa, quer dizer... Cara, imagina, eu tô trabalhando desde 2011, cheguei até aqui, para um belo dia alguém me mandar uma carta e falar, cara, muito obrigado pelos seus serviços, muito obrigado por todos os impostos que você pagou, por tudo que você ajudou o ecossistema, mas agora passa tudo isso aqui para cá, porque tem essa multa. Cara, naquele momento, como empreendedor, foi um choque. Eu falei assim, cara, e agora? O que eu faço? Né? Eu não sou advogado, não fiz direito. Mas do dia para a noite eu tive que entender tanto quanto um advogado fera do mercado. Eu lembro que eu fiz reuniões com acho que mais de 30 escritórios diferentes de advocacia. Caramba. Para falar daquele problema, para entender, para definir qual escritório a gente ia fechar a nossa defesa, como que a gente ia estruturar essa defesa e como que a gente ia resolver. No final, que o playout foi positivo,
A gente tinha uma discussão enorme com a Receita no dia que veio o auto de infração, que a Receita ela acreditava que os drones não eram uma aeronave. Não era. Era um brinquedo. Eles acreditavam que era uma câmera que voava. Muitos dos drones tinham câmeras. Às vezes a câmera era só como um FPV, para ser a visão do piloto. Mas a Receita ela falou, cara, isso daqui é uma câmera que voa, então eu vou te colocar na classificação de câmeras. Por favor, recolham todos os tributos que vocês não pagaram, mais multa, mais juros, pelo erro da classificação, pela diferença da alíquota de imposto. Cara, é um inferno. Deu um negócio milionário. O sistema tributário brasileiro é um inferno, né? Mas, cara, depois que eu passei daquilo, eu falei assim, cara, não existe problemas que a gente não consiga resolver. Porque, obviamente, que dá Você conseguiu defender e tudo mais? Sim, e aí, olha que engraçado. A OMA, que é a Organização Mundial das Aduanas, depois, em 2023, recente, ela soltou um novo NSM, um novo HS Code, né? Uma nova classificação fiscal, falando os drones são uma aeronave, eles estão dentro da categoria de aeronaves, e é uma aeronave... talvez não tripulada, uma aeronave remotamente pilotada, e aí você tem diversas linhas pelo peso, se tem a câmera, se não tem a câmera. Mas é aeronave, de qualquer forma. Né? Mas é aeronave. E aí eu voltei para os advogados e falei, cara, quando a gente começou a fazer a defesa, e cara, contratamos institutos renomadíssimos do Brasil para defender a causa, para explicar o porquê que a aeronave, eu falei assim, cara, a gente estava certo. E eu acho que o grande lance do empreendedor, lógico que tem muito cálculo, tem muito estudo, muito preparo, mas também você tem que ter a intuição de falar assim, cara, eu vou acreditar naquele veio e eu vou acreditar que eu tô certo. Não é esse órgão ou aquele que tá falando que eu tô errado. Exato. Eu vou acreditar naquilo que eu tô fazendo. E desde o começo eu falei assim, não dá para uma câmera bater asa. Não dá. Uma aeronave é uma aeronave. Se ela tiver 250 gramas, se ela tiver 100 quilos, se ela tiver 2 toneladas, é uma aeronave. Ah, não, mas se não tem uma pessoa dentro, não é uma aeronave. Opa, então pergunta pro DSEA, pra ANAC, se elas acham isso. A aeronave ela invade um espaço aéreo independente do peso. É uma aeronave. E, enfim, então, assim, essa é uma das pequenas histórias, né? Como empreendedor, a gente tem que se reinventar todos os dias. Já teve situações de passarem anos lá atrás e, cara, você pega a conta e fala assim, não vai ter fluxo de caixa. Não vai ter fluxo de... Como é que eu faço? E aí você tem contratos com os fornecedores que você precisa honrar, tem contas para pagar. Como é que você continua? Acho que esses são os desafios, né? Tem que ser otimista, viu? Tem que ser otimista, tem que trabalhar bastante. Mas, assim, hoje eu tenho 36 anos. Eu acho que vão ter problemas muito maiores lá na frente que eu vou ter que enfrentar. Mas eu acho que não tem problema que não tenha solução. Perfeito. E é isso que o empreendedor ele precisa ter em mente, acreditar, e acreditar também no potencial do time dele, né? Não é só o empreendedor. Não tá sozinho. Tem um time, né? No caso, por exemplo, a Go Hobby, a gente investe muito em RH. Tem um time fantástico que, às vezes, num processo seletivo, demorou 3, 6 meses para entrar na companhia e que os caras fazem um trabalho brilhante. Então, você precisa confiar também no trabalho do time, de sentar e falar como é que a gente vai resolver esse output, né? E outra coisa que eu costumo falar é o seguinte, você tá empreendendo ali, mas meu amigo tá no banco tal, numa carreira tal, cara, não olha pro lado, você tem propósito, você quer fazer aquilo, você acredita, então não olhe pro lado, não fique olhando pro lado, quanto mais você olha pro lado, mais você se distrai. Não quer dizer que você não tem que olhar pra concorrência, óbvio que você tem que olhar pra concorrência, mas tenta não se comparar com as pessoas, e especialmente se você não tá indo bem. Porque daí você vai sempre achar que você é um perdedor, você não deu certo. Não, olha pra frente, continua trabalhando, baixa a cabeça e trabalha. O que eu faço? Eu tô em crise, baixa a cabeça e trabalha. Trabalha mais. O que eu faço? Trabalha, vai pra técnica, vai pro back to the basics. Entenda por que você começou aquilo, foca naquilo e continua. Porque na carreira de empreendedor, né, que é uma carreira de empresário, empreendedor, você vai enfrentar talvez muito mais dificuldades do que uma carreira convencional, né? E aí você vai... Se você não tiver um mindset mesmo mindset da corrida ali, você não vai conseguir chegar lá, você vai se desmotivar. Nessa hora que você não tá indo tão bem, acho que o papel da família também é muito importante, dos amigos, né? Se você não tem família ali apoiando, se a família começa a te detonar,
Se tua esposa, teu marido, teu companheiro começa a falar, pô, não vai dar certo, te falei pra não fazer, é uma atitude péssima. Então, companheiros de quem tá empreendendo, apoiem a pessoa, não detonem a pessoa. Vocês não vão estar contribuindo. Falar mal, principalmente no momento de crise, né, que a pessoa tá lá desmotivada, você põe pilha pra falar mal da pessoa, você não tá contribuindo com ela, né? Você tá desmotivando a pessoa e aí, lógico, você vai entrar num ciclo vicioso, né? De se sentir, enfim, inferiorizado. A coisa é a profecia autorrealizável. Aí que não vai dar certo mesmo, né? Eu vou te falar, o esporte ele me ensinou muito a ter um mindset competitivo e saber aceitar pequenas derrotas, né, pequenos fracassos e conseguir a vitória no dia seguinte. Às vezes você termina um treino, você terminou lá em 18º, em 20º. Já aconteceu de fazer 3 treinos no final de semana, 18º, 15º, 16º, chegar no sábado da classificação, pole position. Uhum. Como é que você se transforma? Talvez se você estivesse no treino em 18º, talvez o carro não tivesse bom. Talvez eu também não estivesse pilotando bem. Como é que você vira a chave? Sai de P18 para pole position. E isso que você comentou é muito legal, a família e os amigos. Eu acho que a minha esposa, eu posso comentar, a Camila, claro que nessa jornada, já teve dia que eu cheguei em casa e falei assim, cara, às vezes acontecem problemas na empresa, problemas que às vezes não estão nem diretamente comigo, um problema num setor específico, alguma coisa, e eu volto para casa e assumo aquela culpa, né? Falo, ok, o problema tá no setor, mas talvez eu não geri tão bem. Teve algum descuido da minha parte. E aí eu às vezes comento com a minha esposa, falo, caramba, hoje não foi um dia legal, hoje foi um dia pesado, eu tô saindo da empresa sem a solução, eu vou precisar encontrar a solução no dia seguinte. Ali às vezes com a cabeça baixa, ela fala assim, poxa, eu acredito em você. É importante. Ela fala, eu acredito em você. Olha tudo que você já fez. Eu tenho certeza que amanhã você vai acordar, você vai dormir bem essa noite, você vai acordar e você vai resolver esse problema. A resposta vai aparecer. Você tem inteligência suficiente para conseguir desdobrar isso. Eu confio no seu potencial, acredito em você. Uhum. Então aquilo te dá uma força gigante. Poxa, você vai lá, olha no espelho, dá uns tapas na cara, fala assim, meu, o que tá acontecendo? Levanta aí, vamos. Não vai resolver o problema daquele setor? Não vai ajudar aquele setor que às vezes está com uma pequena dificuldade? Poxa, esse problema nada mais, nada é do que uma oportunidade de melhoria. Sim, mas o que você disse é fundamental. Eu acho que grande parte do meu sucesso são ter as pessoas certas na empresa ali, apoiando, confiando no meu trabalho, eu também confio no trabalho deles, mas também voltar para casa e saber que não importa o que aconteça, sua esposa tá ali do seu lado e ela tá te apoiando, ela acredita no seu potencial, ela acreditou no seu potencial antes do negócio crescer, antes do negócio, ela foi a primeira pessoa que olhou para aquele cara e falou assim, meu, esse cara vai para cima, ele vai fazer acontecer. E aí você tem o suporte da família, dos amigos e todo mundo naquela mesma energia, naquela mesma vibe. Isso é essencial, porque assim, dias bons acontecem, dias ruins também vão acontecer. Mas é como você sai de um dia ruim, como você sai de um resultado ruim para um resultado positivo next day, né? Não vai ficar 1 ano tomando resultado negativo, 1 ano indo mal. Não, você precisa ter ação, atitude e mudar a chave ali, né? Sim. Mudar o disjuntor de posição, né? Perfeito, é isso mesmo. Não tenho nada a acrescentar, perfeito. É isso mesmo. Pô, Adriano, obrigado pela sua presença aqui, parabéns pela sua história, é bastante interessante, bem-vindo, seja sempre bem-vindo aqui e vamos estreitar esse contato, bem legal mesmo, cara. Pessoal, obrigado, foi um prazer estar aqui com o Estevão no Virando a Mesa, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que foi muito enriquecedor, e novidades, não novidades, mas às vezes curiosidades, segredos que eu acho que nunca contei antes. Interessante. Espero que o pessoal que esteja em casa, que às vezes possa ter passado por algo parecido do que eu passei, tenha pegado ali alguma coisa que vá também continuar elevando a pessoa e elevando a carreira, a empresa, e desejo para todos muito sucesso e continue voando cada vez mais alto. Obrigado, Adriano. Obrigado, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Até breve.